Doutora Kátia, e com relação ao boxer, quais são os cuidados específicos? Bom, antes de mais nada, quando você for comprar o seu filhote boxer, você sempre deve procurar um canil idôneo. Isso é muito importante porque é uma raça bastante difundida, então você vai encontrar boxers dos mais variados preços. Isso já é clássico, né? Você está procurando pessoas... Então, o canil idôneo é muito importante. O seu filhotinho, a gente tem que tomar cuidado principalmente com alguns problemas característicos. O primeiro deles, que eu poderia citar para você, é o entrópio, que é quando você tem a pálpebra inferior ou a superior, ou ambas, para dentro dos olhos. Então, esses cílios ficam raspando. Tá, isso machuca e deve ser corrigido cirurgicamente. Tá. Existe possibilidade de você prever isso? É importante que a gente justamente conheça os pais, porque isso pode ser uma coisa que é de linha familiar, que a gente chama. Então é importante você saber, porque quando você tem um cachorro adulto, o criador que é idôneo, ele sempre vai te contar se ele tem problemas ou não na criação. Tá. Então é importante você saber. Com relação aos aprumos, como é uma raça de guarda, é muito importante a boa alimentação para você evitar qualquer tipo das doenças que a gente chama de doenças de crescimento, que são principalmente relacionadas à alimentação. Então a alimentação adequada para um cão de guarda é muito importante para a raça boxer. Tá. E a catarata? A catarata é uma doença também que pode atingir a raça, normalmente nos cachorros de mais idade. E é como a catarata humana, é a mesma coisa. Eu talvez não seja a pessoa mais indicada, mas hoje existem até oftalmologistas veterinários que fazem diagnóstico precoce e também fazem o que a gente pode até o exame preventivo antes do animal entrar em acasalamento, para ver se ele não é de uma linha familiar que possa passar a doença. Então a prevenção seria o cuidado na seleção dos animais. Exatamente. A seleção é primordial, principalmente numa raça que é bastante difundida como a raça boxer. E isso que você falou é muito importante, né, de da atenção do proprietário com o cão, de estar sempre passando a mão no cão, porque aí você percebe algo diferente, certo, né? A pelagem do cão é um fator assim, a gente fala até que o pelo, praticamente ele mostra para você o estado geral do seu cachorro, né? Então, por exemplo, o cachorro que tem um pelo que ele não é brilhante, é um pelo que cai muito, ou você nota falhas no pelo, você sabe que é um indício de algum problema que possa vir a acontecer, né? Tá. Então, escovar é muito importante, manter o cachorro sempre limpinho. Você pode, normalmente, nos cães de pelo curto, a gente costuma dar banho uma vez ao mês, né? Mas óbvio que se ficar solto no jardim e tudo mais, você tem que mantê-lo sempre em ordem, né? E os cuidados gerais, de maneira geral, são esses. Doutora Kátia, você falou dos aprumos, né? Como é que fica a questão do piso do cão e também do espaço físico? Certo. É um cão que a característica dele é um cão de guarda. Como todo cão de guarda, ele precisa se exercitar, e isso exige que ele tenha um espaço, pelo menos um quintal razoável numa casa, para ele poder se exercitar, correr, fazer musculatura, principalmente musculatura de peito e antepeito, né? Que é um cachorro que não se desenvolve. E os aprumos, a importância do piso é muito importante também, porque se for um piso liso e ele se tornar um cachorro relativamente pesado, ele vai ficar com os aprumos tortos. Isso aí é certeza absoluta. Então o piso tem que ser sempre um piso áspero ou jardim, grama, que é o que a gente... aderência exatamente, e a possibilidade até dele ter por exemplo, um piso, o jardim às vezes tem até algumas angulações para ele poder aprender a se movimentar e tudo mais, mas o piso e o espaço são bastante importantes. Tá, você é cardiologista, né? O boxer, ele tem mesmo doença? Tem, ele tem uma doença que é descrita na literatura e a gente tem certeza absoluta, que chama-se cardiomiopatia do boxer. É uma doença do músculo do coração, que afeta principalmente a raça boxer, além de outras raças, existe já descrita na raça Doberman e na raça Cocker Spaniel. Cada uma tem uma característica diferente com relação ao diagnóstico propriamente dito. Tá.
E o que você pode fazer para se prevenir desses problemas cardíacos? A gente, mais uma vez, eu friso o seguinte, é muito importante a gente conhecer de onde vem o seu cachorro. Tá. Né? Porque o histórico familiar, a linha familiar hoje, inclusive, o American Kennel Club já tem uma linha de pesquisa que eles estão fazendo um mapeamento genético desses cachorros que apresentam cardiopatia. Tá, mas mesmo assim, mesmo com todos esses cuidados, você ainda corre o risco de ter um cão com problemas cardíacos. Isso é inerente à raça. Tá, mesmo, e aí como é que você pode fazer para se prevenir, né? Qual é a profilaxia? O que a gente orienta os proprietários é o seguinte, a partir de uma certa... Porque o problema ou ele vai se manifestar numa idade precoce, por volta dos 12 meses, ou ele se manifesta no animal acima de 4 anos. Então, o que a gente sugere ao proprietário quando esse seu cachorro, se ele, por exemplo, na idade do adestramento, né, que ele inicia o adestramento por volta de 8 meses, 9 meses, se ele é um cachorro que começa a ficar cansado facilmente, ele se nega a fazer os exercícios, pode ter a língua um pouco mais roxa, você deve levar para fazer os exames preventivos. Primeiramente, um raio-x do tórax, um eletrocardiograma e agora que a gente já tem profissional hábil a fazer, também um ecocardiograma. Tá, isso para você detectar um problema. Agora, o que eu posso fazer para que o meu boxer ele esteja para prevenir mesmo? A prevenção da doença de exercícios físicos. Não, a prevenção da cardiomiopatia ela praticamente não existe. Tá, então o que você pode fazer é o diagnóstico precoce da doença, e fazendo esse diagnóstico precoce você tem uma possibilidade de sobrevida maior do seu cachorro. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maior a possibilidade você vai ter desse cachorro ter um período de sobrevida e uma qualidade de vida adequada. E diante de tudo que a gente falou aqui, tem mais alguma coisa que seja específica do boxer? De doenças? Olha, as doenças de maneira geral se manifestam em quase todas as raças. Como é um cachorro de pelo curto, ele é um cachorro que é propenso, por exemplo, a ter o que a gente chama de seborreia, que seria aquela caspinha que dá no pelo. Então, mas tudo isso é bastante fácil de ser diagnosticado e tratado, né? Então, eu acredito que as doenças principais realmente são, para mim, a principal, não querendo fazer jus à minha especialidade, realmente é a cardiomiopatia. Porque é o que faz com que o proprietário não vá ter a possibilidade da cura. Ele vai ter simplesmente a possibilidade de melhorar a qualidade de vida do cachorro. Tá, e está sempre então em contato com o veterinário para estar orientando a criação. Certo. Tá bom? Obrigado. Já existem leis onde a mulher pode fazer o aborto, no caso de violência sexual, que nem precisa explicar os pormenores. Ela nem precisa se provar se é verdade ou se é mentira. Em outras situações também de risco de vida da própria. Então existem condições da mulher poder fazer o aborto, decidir pelo aborto. Mas a situação de hoje é independente de situações de risco ou de violência sexual. Simplesmente por uma decisão da pessoa. Em vez de orientar as pessoas a ter um relacionamento dentro das escrituras com aquela pessoa que vai casar, com aquela pessoa que vai constituir família, não. Estou ensinando que a pessoa pode ter relação com quem quiser, a hora que quiser. Isso é fora da Bíblia. Isso é antinatural às escrituras. E ela, se engravidar, pode tirar a criança. Que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Tudo isso é um conjunto para que não exista mais pessoas, porque geralmente até dentro do Ibope, desse mundo, no contexto cristão, provavelmente essa criança que vai nascer, que poderia nascer, ela se tornaria um cristão, ainda que não fosse um cristão conforme as escrituras, nascida do Espírito Santo, mas seria uma pessoa mais voltada assim, vamos dizer, para a direita, no contexto político. E isso é desfavorável para pessoas que têm um contexto, vamos dizer, de esquerda. Essas pessoas precisam doutrinar uma geração
para que possam liderar nos aspectos sociais e políticos e econômicos de uma nação. Aí nós temos esse aspecto do aborto, nós temos o aspecto do homossexualismo e também nós temos o aspecto da doutrinação das crianças que já nasceram, que não podem ser mais abortadas. Uma cultura que querem transmitir onde criança nasce transexual, onde a criança pode escolher ser transexual, bissexual, homossexual. Parece que só não pode escolher ser heterossexual. E estão criando argumentos para produzir ferramentas onde as pessoas não possam ser contra a mentira, o engano dos espíritos caídos. Eles podem contradizer a verdade, podem criticar a Bíblia e as Escrituras e quem crê, mas não pode acontecer o inverso. Pessoas que estão se colocando acima dos outros, onde a opinião delas vale mais do que a sua e do que a minha, que pensam diferente. Onde a maioria não é a democracia, onde a minoria é a democracia. Onde a minoria deve ser obedecida e não a maioria. Querem tirar a cultura bíblica, o ensinamento bíblico da política. Se está tirando o ensinamento bíblico, é porque está colocando outro. Porque o ateísmo tem que ser maior do que o cristianismo. O Estado é laico, mas as pessoas não são laicas. Os deputados e senadores que estão ali não são laicos. Alguns têm alguma crença cristã, outros não, porque o ateísmo também é uma religião que está dentro do contexto do satanismo. Porque o satanismo, ele tem várias caras e vários aspectos. Como a religião evangélica tem várias denominações, várias congregações. E dentro do satanismo também existem várias igrejas com vários costumes e várias doutrinas, mas o objetivo é o mesmo. Como eu falei no começo, a doutrina de Deus são vários aspectos, mas com um objetivo: de salvar o pecador da condenação eterna. E do outro lado, também há vários aspectos, com só um objetivo: levar o homem a negar Cristo como único Senhor e Salvador da alma e condená-lo para sempre.